Olá, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o Sérgio, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, bairro de Clube de Campo. É uma igreja que faz parte do Ministério de Santo André. Estou aqui hoje para gravar mais um subsídio para essa revista do segundo trimestre de 2025, onde temos a oportunidade de estudar um pouco sobre a vida de alguns homens, não todos, né, mas alguns, que fizeram e trabalharam para que pudéssemos ter em nossas mãos a Bíblia, pudéssemos ter o nosso espaço de adoração, enfim. Esses homens, eles entregaram um pouco, contribuíram é, entregar um pouco da sua contribuição para a expansão e para a manutenção da fé cristã nos nossos dias. E na lição de hoje, nós estudaremos a vida de Martinho Lutero. Na aula passada, nós estudamos sobre os pré-reformadores, especificamente sobre Wycliffe e Hus, e hoje nós estudaremos esse gigante da fé, o Martinho Lutero, o herói que é conhecido como o grande reformador. Eu gosto muito dessa frase de Martinho Lutero e quero iniciar esse subsídio citando, abre aspas, minha consciência está cativa da palavra de Deus. Eu acho sensacional essa palavra. O contexto que Martinho Lutero viveu diz muito dessa frase, entendeu? Diz muito. E claro, tal como na aula passada, para nós conhecermos um pouco da vida e da obra de Lutero e tal, eu trago aqui algumas indicações de literatura. Eu quero indicar que Os Generais de Deus, o Robert Slierdon trata a biografia de Lutero também, uma perspectiva muito legal, a partir do contexto e que ele viveu. E essa obra Generais de Deus, nas páginas finais, tem lá anexo às 95 teses de Lutero, que muita gente comenta, mas poucos conhecem, poucos estudam. Bom? E também o livro Heróis da Fé do Orlando Boyer, né? Essas duas obras, elas não são acadêmicas, mas elas são bons, são dois livros muito bons para, eu costumo intitular de obras de entrada para que você possa conhecer a vida e obra de Lutero. Se você quiser uma obra mais acadêmica, mais densa, mais completa, tem um livro eu até não coloquei aqui no slide, até porque eu acho que não não fala muito com o nosso objetivo, mas eu sei que eu estou conversando talvez com professores acadêmicos aqui, professores que gostam de se aprofundar um pouco mais na vida dos personagens. E tem uma obra que elas são, parece que em 5 volumes, que chama-se Obras de Lutero, tá bom? É uma obra bem densa, né? Cada livro aí vai ter em torno aí de umas 700, 800 páginas. É um livro bem completo que dá para você conhecer de forma bem detalhada a vida de Lutero. Mas, para proposta desta aula, e a fim de você já conhecer aí, diríamos, uns 10, 20% do que foi Lutero e os pontos principais, eu indico essas duas obras, Generais de Deus e Heróis da Fé. Dito isso, vamos conhecer quem foi Lutero, né? Lutero, ele foi um, um monge, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, que na época fazia parte ali do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais chamavam-se Hans Luther e Margaret Luther, traduzindo aí para o português João Lutero e Margarida Lutero. A sua família, algumas obras vão colocar que Lutero ele era assim totalmente pobre. O Lutero ele pertenceu sim a uma família não rica, não era uma família abastada e tal.
Claro, lembrando que Lutero não foi filho único, então o que a família de Lutero ganhava, na época que Lutero era criança e tal, não era suficiente para bancar os estudos de Lutero e dos outros filhos, até porque o estudo era uma coisa meio restrita. Mas a sua família pertencia ali à pequena burguesia, e com o tempo foi prosperando com o trabalho nas minas de cobre. Tá bom? Tranquilo. O Martinho Lutero, diferente do que você pode pensar, professor, aluno, você que escuta essa videoaula também, você pode achar que ele, logo desde que nasceu, ou desde criancinha, o Lutero ele quis, de repente, seguir uma carreira religiosa, mas não foi bem isso, tá? O Lutero, ele a priori foi estudar direito, até por um pedido do seu pai, e a educação que Lutero teve foi uma educação muito rígida, então os pedidos do pai dele era uma ordem, não era um pedido, né? E o pai dele sempre o incentivou a carreira do direito, a fim de que a família pudesse ter uma condição muito melhor, migrasse, né, daquela burguesia baixa, de repente, para um outro patamar. Só que, um dia, o Lutero, ele estava andando pela floresta, e é bem interessante que até na revista aí, está na página 21, eu coloquei em relação ao imaginário humano da época, né? Lembrando que Lutero, ele faz a ponte, por assim dizer, a reforma protestante faz a ponte entre a era medieval e a era moderna, tá bom? Então, na era medieval, o que tinha-se ali? Tinha-se um imaginário onde, por exemplo, andar em uma floresta era uma das caminhadas mais assustadoras. Por quê? Porque dizia-se que tinha doentes, bruxas, demônios, elfos, gnomos, fadas, enfim, uma série de coisas e de personagens místicos e míticos, né, também, que estavam ali à espreita. Por exemplo, dizia-se que o simples atirar de uma pedra em um lago, podia despertar os demônios que lá estavam presos. Então, o imaginário humano estava preso a fábulas e a coisas que a própria palavra de Deus condenava, né? Efésios 2:8 vai nos dar essa orientação, Paulo, para nós não ficarmos presos nas fábulas, mas o contexto medieval era esse contexto. E Lutero, ele está dentro dessa ideia, desse imaginário, né? Eu não posso estudar Lutero a partir da mentalidade de um homem pós-moderno. O Lutero, antes de ele encontrar Cristo, antes de ele estudar as Escrituras, ele estava preso ainda a esse imaginário, entendeu? Aquela frase que eu coloquei ali no para refletir, minha consciência está cativa da palavra de Deus, diz muito do imaginário de Lutero transformado e por que também não dizer já influenciado por uma ideia renascentista, né, por assim, vamos dizer, dentro de uma linguagem mais histórica, Lutero já não se vê mais cativo a essas ideias do imaginário medieval, mas agora Lutero é um homem do seu tempo, com a mente do seu tempo, claro, cativo à palavra de Deus, isso é muito importante, entendeu? Então, com base nisso, Lutero, ele viajando ali, né, seguindo, caminhando a estrada em direção à casa de seus pais, entendeu? No dia 2 de julho de 505, de 1505, é bem interessante que o Lutero, ele está ali, né, dentro daquela floresta, viajando, e o que acontece? Começa a ter ali uma grande tempestade, e um raio atinge um carvalho no qual o Lutero estava abrigado. Como resultado,
o Lutero ele faz uma oração, né, uma promessa a Santa Ana, que se ela o ajudasse a sobreviver, ele se tornaria um monge. Eu até coloquei aqui na gravura do lado, né, uma pessoa pedindo ajuda. E isso acontece, né? Isso acontece. Semanas depois desse acontecimento, Lutero ingressa no convento dos eremitas agostianos de Erfurt. Claro, isso trouxe sérias consequências familiares para Lutero, porque o desejo do pai de Lutero era que ele seguisse a carreira de direito, não a carreira de um teólogo ou a carreira religiosa. Mas eu vejo em tudo isso a mão de Deus guiando Lutero para que pudesse chegar naquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Aqui está um mapa mental, por assim dizer, ou uma linha do tempo sobre a vida e obra dos principais acontecimentos de Lutero, tá bom? Não estou falando aqui que é completo, que tem todas as datas, mas tem o principal aí, o seu nascimento, né? Em 1501, quando ele se torna um estudante da Faculdade de Direito de Erfurt, em 1505, quando ele ingressa no convento dos agostianos, né? Já em 1508, Lutero foi um aluno muito aplicado, viu, jovem? Fica a dica aí. Muitas das vezes o jovem quer ser um missionário, quer ser um pregador, e não quer dedicar para ensinar, para pregar, precisa ter e ser aplicado no estudo, né? Tem um pastor que é o nosso líder do CAPED, aqui o pastor Paulo, ele sempre diz isso, que ele ensina na igreja no qual ele pastoreia, que para ensinar, primeiro, para se levantar para ensinar, primeiro precisa sentar para aprender. E eu acho que isso é uma coisa que falta em nossos dias. E Martinho Lutero é um exemplo disso. Com 3 anos, ele já está iniciando a sua carreira como professor acadêmico. Entre 1510 e 1511, ele realiza uma viagem a Roma, onde ele se desilude, porque ele tinha uma ilusão de que Roma era a cidade de Deus, até muito com parte naquilo que talvez Agostinho escreveu, né, no livro Cidade de Deus, mas fato é que quando ele chega ali, ele percebe práticas que vão contra aquilo que ele está estudando na palavra de Deus, tá bom? Em 1517 começa o movimento da Grande Reforma, né? Lutero, a priori, não tinha nem intenções de fazer ou de praticar uma reforma. Eu sempre falo assim que, sabe aquele Twitter, sabe aquele story bombástico do Instagram, o Twitter da plataforma X? Se Lutero fosse vivo hoje, ele estaria, digamos assim, ele teria feito isso. O story bombástico que fez com que muitas contas no Instagram tivessem sido destruídas. Por quê? Porque quando ele afixa as 95 teses ali no castelo de Wittenberg, aquilo ali era uma prática comum, viu, pessoal? Lutero não fez nada de excepcional. Era prática, o próprio Lirdon, no seu livro Generais de Deus, vai colocar, fixar as teses ali e chamar para um debate. O que Lutero está querendo fazer é só chamar para um debate, para que o povo fique ciente do que são essas indulgências, todas aquelas coisas que acontecia ali no cenário religioso. Mas fato é, aquilo ali foi o primeiro Twitter bombástico que fez com que a plataforma X da época de Lutero se abalasse, o mundo inteiro foi abalado pelaquele Twitter, pelaquele story de Martinho Lutero. Em 1525 ele casa-se, então ele deixa a vida monástica, agora vai ser um homem de família, um pastor também da sua família e local, tá bom? Em 1534, o Lutero, ele publica a tradução da primeira Bíblia em língua alemã, e daqui a pouco falaremos um pouco sobre isso, o porquê que a reforma foi tão eficiente, e quando lemos, por exemplo, John Hus, que é considerado o pai da reforma protestante, por que John Hus
não teve o mesmo sucesso que Lutero. Passa muito por algo histórico que daqui a pouco falaremos. Em 1546, o Lutero morre, deixando um grande legado, tá bom? Como eu disse, isso é um pequeno mapa da vida e obra de Lutero, dos principais momentos da sua vida. Vamos agora entrar um pouco no contexto, né? Eu, como uma pessoa formada em história, uma pessoa que ama história, trabalho com história aí no meu dia a dia, como tutor acadêmico numa instituição em história, eu me delicio com essas informações e eu espero que vocês também possam compreender. O nosso mal, às vezes, é estudar um personagem, um herói da fé, sem compreender muitas das vezes o seu contexto. E entender o contexto é muito importante para nós compreendermos muitas situações da vida e obra da pessoa que nós estamos estudando, tá bom? Aqui no slide está a fonte, vocês depois podem entrar, acessar e aprofundar um pouco mais essa ideia, tá bom? Mas vamos lá. O que foi, qual que é o contexto que a reforma protestante está inserido, tá bom? A reforma protestante, ela ocorre num período de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa, tá bom? Então, a formatação da Europa nos moldes medievais estava saindo de cena e dando agora espaço para uma nova realidade. Era uma nova Europa, que agora vê no comércio um meio muito melhor e mais importante de desenvolver-se do que só na esfera religiosa, entendeu? Essa Europa que a reforma protestante encontra um berço, ela é marcada pela transição do feudalismo para o capitalismo, a insatisfação com a Igreja Católica e a ascensão de novas classes sociais como a burguesia. Bom, e a burguesia tinha ali as suas várias escadas, né? A baixa burguesia, a média burguesia e a alta burguesia, mas não é fruto da nossa lição aqui, é só para vocês entenderem. Mas, principalmente, a insatisfação com a Igreja Católica é por dois motivos. Primeiro, o seu poder centralizador, é aquilo que o Max Weber vai dizer, né? A Igreja Católica, ela utilizava da sua autoridade, do seu carisma, ou do seu poder carismático, para ter um poder centralizador, e isso gerava o quê? Corrupção, uma taxa excessiva de cobranças, de impostos, a igreja enriquecia e o povo ficava pobre. E também surge aí a venda de indulgências, mas não no mesmo sentido na época de Wycliffe e de John Hus. Agora, as indulgências, além de dar o perdão, ela também tinha como objetivo, principalmente, a reforma da Basílica de São Pedro, entendeu? Então, vamos continuar aqui. Logo, esse período também, ele é conhecido pelas mudanças culturais. O que acontece aí? Surge a cultura renascentista. O que a cultura renascentista vai defender? A cultura medieval defende que a igreja e Deus é o centro de tudo, entendeu? Que Deus é o centro de tudo por meio da igreja católica, tá bom? A cultura renascentista, ela vai defender a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas, como forma de quebrar a grande influência religiosa. Então, esse é um dos pontos. E outra questão interessante, as artes também agora, elas são tidas como uma expressão de conhecimento científico avançado. E é interessante que o próprio Lutero se torna doutor em artes também. E se lembra que eu comentei lá nos primeiros slides a respeito da propagação dos escritos, da primeira Bíblia impressa em língua alemã? A reforma na época de Lutero, ela foi possível
por conta da invenção da imprensa no século XV, que foi um fator crucial para garantir a produção de livros em massa e que ampliou a circulação de ideias. Na época de Wycliffe e Hus, não se tinha imprensa, era tudo de forma manuscrita. Então, isso fazia com que as informações demorassem um pouco mais para circular. Então, foi o que aconteceu aqui no contexto da Reforma Protestante. Bom, só para nós entendermos um pouco mais o que seria essa cultura renascentista e por que ela é tão importante, tá bom? Antes da cultura renascentista, a mente humana era cativa exclusivamente à Igreja Católica, seus dogmas e seus imaginários. Isso é aquilo que, por exemplo, nós estudamos na aula passada sobre John Hus e Wycliffe, homens que questionavam esse imaginário eram mortos, entendeu? E nós vemos que eram poucos que questionavam, entendeu? Muitos continuavam cativos àquela ideia. Já na época de Lutero, nós vemos aí uma renovação muito maior do pensamento humano. E os homens, eles vão buscar a liberdade, entendeu? Claro, isso traz um grande problema também, porque aí o homem se distancia totalmente da religião, o que gera problemas, tá bom? Mas não é o objetivo aqui da nossa aula, mas só para vocês entenderem. Então, Lutero deixa de ser cativo daquele pensamento medieval e agora é cativo da palavra de Deus. Claro, como um homem que está dentro, mergulhado na cultura renascentista. Então, os pensadores do século XIV em diante, ali, eles tinham como objetivo renovar o sistema educacional, deixando de lado a tradição intelectual medieval, baseada nos ensinos da Igreja Católica, que era a igreja oficial. E aí, qual que é o currículo que eles lançam? Primeiro, eles buscam difundir os ensinamentos das escolas laicas, ou seja, não religiosas, por meio da leitura de textos clássicos da antiguidade, como Platão, Aristóteles. Essa revolução cultural, ela também fica conhecida como humanismo. Por quê? Porque agora ela começa a difundir os interesses humanos por meio do conhecimento em suas várias áreas, as artes plásticas, as artes plásticas, literatura, poesia, gramática, medicina, matemática, astronomia, entre outras. A matemática, principalmente, ela tem um espaço de destaque nessa época. E esse movimento de renovação artística e intelectual, iniciado ali por pensadores humanistas, recebe o nome de Renascimento, pois buscava renascer aspectos culturais, artísticos e políticos dos antigos gregos e romanos numa sociedade totalmente tomada pelo pensamento católico. É daí que vem a ideia romancista, quando fala o romancismo, o romancista, como, por exemplo, se você for estudar, se falar o Frederic Schleiermacher, ele foi influenciado, ele era um romancista. Esse romancista não é de romântico, no sentido de buquê de flores, escrever poesia, mas é a influência da ideia romana, ou da sociedade, dos estudos romanos, daí que vem o romancista, né, dentro do pensamento desses homens. Então, para os humanistas, o ser humano agora estava no centro das preocupações e grandes questões numa concepção chamada antropocentrismo. Note só, por que a reforma ela é muito importante? Não fosse a reforma, o mundo sairia de um teocentrismo, não é? Mesmo que de forma errada, mas havia um teocentrismo ali medieval, para uma concepção 100% antropocêntrica, ou seja, uma sociedade 100% humanizada. Olha a importância da reforma protestante, entendeu? A reforma protestante, ela quebra com os pensamentos medievais, mas ela também é responsável por segurar,
por assim dizer, a corda da sociedade, para que ela não mergulhe numa chamada onda antropocêntrica e tire totalmente Deus desse pensamento. Na aula que vem, onde falaremos sobre Jonathan Edwards, nós falaremos um pouco sobre o iluminismo, e aí nós vamos entender onde é um pouco mais até essa importância da reforma protestante em segurar a corda e falar, opa, a igreja que está errando é a igreja que deixou os conceitos da palavra de Deus, mas não podemos, enquanto seres humanos, nos distanciar da religião e de Deus, porque uma sociedade sem Deus é uma sociedade destruída, acabada. Isso tem que ficar muito ciente na sua mente, querido professor, tá bom? Então, claro, os humanistas, esses renascentistas têm a sua contribuição na reforma? Tem, porque eles vão trazer agora uma ideia de que tem que se questionar a religião. Por isso que os grandes historiadores vão dizer que Lutero é fruto do seu tempo. Ele nasce no tempo medieval, mas agora ele tem a sua mente transformada muito pelo tempo renascentista. É hora de questionar, é hora de perguntar o porquê. Queremos provas. E é o que Lutero faz com as 95 teses, entendeu? No campo religioso, agora saindo um pouco do campo cultural e vindo para o campo religioso, que é o que mais nos interessa, entendeu? A contestação da Igreja Católica já vinha sendo praticada nos meados ali da Idade Média, já estudamos sobre os pré-reformadores como John Wycliffe e John Hus. Então, se você, professor, não estudou sobre John Wycliffe e John Hus, você precisa estudá-lo para entender a reforma. Principalmente o John Hus, que é o que Lutero vai beber mais, entendeu? Então, as críticas realizadas por ambos, por esses pré-reformadores, abrem o caminho para que a reforma de Lutero venha acontecer. Por quê? Porque Lutero também vai começar a questionar o acúmulo de poder, os desmandos de Roma, vai criticar os desvios doutrinários, a venda de indulgências e muitas outras coisas. Entenderam? Por isso que dizem que John Wycliffe, principalmente, foi um homem muito à frente do seu tempo. Porque numa época que todos só falavam sim para a igreja, o Wycliffe vem e começa na academia questionar. O John Hus questiona na academia, mas leva isso para o povo. E aí vem Lutero, né? Que questiona na academia, questiona no campo teológico e traz isso para o povo também. A obra de Lutero, ela foi grandiosa e deve ser respeitada por nós. Como causa dessa, vamos dizer assim, desse questionamento, entendeu? Como causa desse questionamento, nós vemos o seguinte, nós vemos o quê? Que dentro daquele contexto que Lutero estava inserido, a partir dos seus questionamentos, a primeira coisa que ele vai questionar é a venda das indulgências, tá bom? A venda das indulgências foi, por assim dizer, o responsável pela formulação das 95 teses, entendeu? O que acontece? As indulgências na época de Lutero era uma prática em que a pessoa ofertava o dinheiro em troca do perdão pelos pecados. A sua indignação foi reforçada pelo fato que o Papa Leão X ofereceu indulgências para todos que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Então, note que começa ali uma indignação por parte de Lutero, mas vamos entender um pouquinho mais essa indulgência? E quem foi o Papa Leão X? Né? Ele foi ele nasceu em Giovanna de Lourenço de Medici. Ele né? Esse é o seu nome, desculpa, o seu nome é Giovanni de Lourenço de Medici. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 11 de dezembro de 1478, foi eleito como Papa em 19 de março de 1513 e foi
papa até 1521, quando morre em 1º de dezembro, aos 45 anos de idade. O Papa Leão X, ele era um cara bem amante da noitada, de bailes, de festas particulares, e principalmente aquelas que traziam deleites carnais, entendeu? No dia de sua posse, o Leão X chegou ao Vaticano de maca, pois no dia anterior teria abusado de uma farra sexual e estava sem condições de andar. Então, note a condição moral também que Lutero encontra, né? Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Acreditava-se que Cristo em pessoa, a Virgem Maria e muitos santos tivessem ganhado durante sua vida um superávit de mérito que poderia ser distribuído entre os infiéis ou fiéis menos praticantes, daí as indulgências. Então, para se diminuir a culpa e a pena desses pecadores, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, durante os fins da Idade Média Europeia, passa a fazer negócios com essa graça, em troca de parte do patrimônio dos fiéis. E durante o pontificado do Papa Leão X, essa prática atingiu seu auge, por isso que é a revolta de Lutero. Então, para cobrar as indulgências, o que a Igreja Católica fez? Ela ela colocou como missionário, por assim dizer, um agressivo pregador chamado Juan Tetzel, que foi um pregador católico alemão, frade dominicano e muito eloquente nas palavras. O Tetzel ficou conhecido pela concessão de indulgências em troca de dinheiro, que permitia a remissão de pena temporal devido ao pecado, a culpa do que foi perdoado. Só para vocês terem uma ideia, o que o Tetzel pregava? Para quem visualizar aqui nos slides, tem uma imagem, né? Uma pintura retratando a venda de indulgências em 1530. Então você vê que a fila era grande, o povo depositando os seus bens, querendo perdão. E as indulgências cobradas por esse agressivo pregador foi que levou Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses. Uma das frases célebres do Tetzel é o seguinte, abre aspas, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. É um absurdo, né, isso daí, pensar que na época uma grande quantidade de pessoas acreditava nisso. Entendeu? Então, notem a importância da pregação e das 95 teses de Lutero. Uma outra coisa que Lutero vai questionar é a simonia. Lembrando que a simonia também foi condenada, foi discutida, principalmente por John Hus, né? Por John Hus. Mas o Lutero, ele vai numa outra situação. O John Hus, ele vai falar somente da venda. Claro, ele fala da venda de utensílios sagrados e tal. Ele fala também da venda de cargos, mas a ênfase de John Hus é principalmente a venda de relíquias sagradas. O Lutero, ele também vai criticar a venda de cargos eclesiásticos, entendeu? Tem até uma imagem aqui que representa muito isso. O que acontece? Nós vemos ali que o Papa, ele garantia o perdão por meio de venda de relíquias, ele vendia cargos eclesiásticos para quem pudesse pagar. E assim, pessoal, trazendo isso para os nossos dias, eu sempre falo de forma muito irônica, não acontece, né? Não temos venda de cargos eclesiásticos, não temos pessoas ocupando posições que não foram chamados só por ter dinheiro, entendeu? E isso é interessante, eu sempre gosto da frase da professora Marina Correia, isso é profanação do sagrado. Privatizar o sagrado é pecado, porque o sagrado não pertence a ninguém. O sagrado pertence a Deus. Paulo é quem diz que Deus deu
é de Deus. E Deus não deu para que a pessoa fosse dona do dom ou do ministério da função eclesiástica. Deus deu para que a pessoa venha edificar o corpo de Cristo. Então, professor, se você é um pastor, se você é um diácono como eu sou, se você é um professor, um mestre, nós que somos ensinadores, nós não recebemos essa função para ganhar dinheiro, para ficar rico, para negociar. Os cargos eclesiásticos, eles têm por objetivo a edificação do corpo de Cristo. A segunda causa que foi importante aí para a reforma, e essa não tem nem muito a ver com Lutero, tá bom? Mas, Lutero diretamente, mas tem a ver com Lutero no seu tempo, que foi a causa política. A situação política, as monarquias, os reis, os estados, também já estavam insatisfeitos com o poder centralizador da igreja. Então, devido esse desejo de libertação do domínio e do poder centralizador do Papa, fez com que muitos monarcas, muitos líderes de estados, muitos nobres apoiassem a reforma de Lutero, porque se identificaram com ela no sentido do que, olha, nós precisamos enfraquecer esse poder, porque daqui a pouco não haverá autonomia. Isso daqui nos traz um grande insight, pessoal. Entendam o que eu vou dizer, tá bom? É muito importante, nós temos ali políticos evangélicos na política, temos pessoas ali que, de repente, venham brigar por pautas cristãs, mas entendam uma coisa, o governante, seja ele cristão ou não, ele precisa governar para todos, não para uma classe só, entendeu? O que esses nobres, o que esses reis estavam pedindo, do ponto de vista até bíblico, é correto, porque o governador, ele não está ali para governar só uma classe. Ah, eu sou um governador cristão evangélico, eu vou governar só para os cristãos. Não, ele tem que governar, ele tem que fazer políticas para todos. Então, nesse aspecto que essa parte histórica é importante, entendeu? Por quê? Porque a igreja estava com a tirania na sua mão, com o poder na sua mão. E isso enfraquecia as políticas públicas, as políticas para o povo, a ponto de Lutero encontrar uma Alemanha, principalmente, totalmente entregue à pobreza, entendeu? Então, essa autonomia política, ou seja, uma política sem estar presa a um sistema religioso, significaria uma maior autonomia econômica. Se você vê pobreza hoje, você consegue imaginar um país, um estado sem a liberdade e os protestos sociais que a reforma trouxe? Era muito pior. Então, no contexto alemão, a reforma também foi abraçada porque se encarava como indignação e se encarava como uma oportunidade de repente, tirar aquelas regiões sacro império da pobreza que a igreja, com o seu poder, tinha lançado, entendeu? Então, volto a dizer, não me entendam mal, eu sou favorável, sim, a cristãos na política que venham ali brigar, mas que esse cristão brigue por pautas, não da igreja A ou B ou X, mas que ele brigue pelas pautas, de fato, evangélicas, por que não dizer também das pautas, muitas delas que a reforma protestante defendeu, o acesso à educação a todos, o acesso à cultura a todos, uma cultura de verdade elevada, uma cultura baseada, sim, naquilo que Deus quer, mas sem o viés, não, é da minha igreja, é do meu sistema religioso, é da minha ideologia. Lutero vai combater isso, então por isso que ele foi abraçado aí pela nobreza de sua época. Dito isso, uma vez que nós entendemos o contexto, eu não quero adentrar em muitos detalhes aí, até porque vocês têm a lição. Na lição eu procurei colocar muitos detalhes das contribuições,
do início. Mas vamos falar um pouquinho aqui da reforma. Eu separei aqui, dentro das 95 teses, as principais teses. Porque é o que eu percebo, pessoal. Eu, Sérgio, já li as 95 teses, fiz anotações dela, entendeu? Até mesmo porque teve um culto sobre a reforma protestante na igreja qual faço parte, e eu que fui responsável ali por pregar, então eu ministrei aquele culto dentro da reforma ali, com base nas 95 teses, mas o que eu percebo? Muita gente fala da 95 teses e nunca as leu. Então, leia as 95 teses e aqui eu vou trazer um insight sobre alguns, tá bom? Então, o que nós podemos perceber? Que o contexto da reforma protestante era complexo e que esse movimento não se resumiu apenas a um evento no campo teológico eclesiástico. Ele influenciou e foi influenciado por diferentes interesses econômicos e políticos. Então, toda a reforma impulsionou o que chegou a todos esses fatores, impulsionou aquilo que chegou a ser as 95 teses, também conhecido no mundo, numa literatura mais acadêmica, como Disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. Ou seja, as 95 teses, na verdade, foram cartas escritas por Lutero, enviadas em 1517 para Alberto de Manhis, que era o arcebispo daquele local. Entenderam? Então, está aí a questão das 95 teses. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho. Eu coloquei aqui no slide a fonte que eu pesquisei, né? Caso você não tenha um livro, Os Generais de Deus, ou você não tem, enfim, entra nesse link, você vai ter ali acesso às 95 teses. E aqui eu trouxe algumas delas para que você possa compreender o que foi a crítica de Lutero e por que as 95 teses foi aquele Twitter que abalou a plataforma X da época de Lutero. Vamos lá. A sexta tese, olha o que Lutero vai escrever. O Papa não pode perdoar dívida. Entendeu? Por quê? Porque o homem já foi perdoado por Deus. Então, nestes casos, se desprezados, a dívida deixaria de ser em absoluto anulado ou perdoado. A 10ª tese vai dizer: procedem desajuizadamente mal os sacerdotes que reservam e impõem aos marimbundos poenitências canônicas ou penitências para o purgatório a fim de ali serem cumpridas. E ele vai chamar esses pregadores de joio. Este joio, que é o de se transformar a penitência e satisfação previstas pelos cânones ou estatutos em penitência ou penas do purgatório, foi semeado quando os bispos se achavam dormindo. Aqui, mais uma vez, na tese de número 21, Lutero vai criticar os pregadores. Eis porque erram os apregadores de indulgências ao afirmarem ser o homem perdoado de todas as penas e salvos mediante a indulgência do Papa. Pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, a alma se vai no purgatório. Certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja, tão só corresponde à vontade e ao agrado de Deus. Tá bom? Nessas 3 frases aqui, eu trouxe a tese 21, 27 e 28. Olha o que ele vai dizer na tese de número 36. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem breve da indulgência, de indulgência. Todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve de indulgência. Entendeu? Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento
da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, carne e osso de suas ovelhas. Lutero, quando escreve isso na tese 50, Lutero ainda tinha aquela ilusão de que o Papa não tinha conhecimento da traficância que ele usa, isso é muito forte, né? Do tráfico que aqueles pregadores faziam por meio das suas mensagens. E aí ele vai dizer o seguinte, que aqueles homens estavam tirando carne, pele e osso das ovelhas. É o que acontece muito em nossos dias, né? Aqui ele continua na tese 51, 52 e 62, ele vai continuar fazendo ali série críticas àqueles pregadores, e nas teses 62 ele vai descrever o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E aqui, por exemplo, ele já vai escrever, já no finalzinho ali das suas teses, a 94 a 95, admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno, e assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Esse é só um apanhado das 95 teses daquilo que eu considero como as principais teses para nós entendermos um pouco da nossa aula. Isso fez, eu até fiz aqui um cartaz, fez com que Lutero fosse procurado, vivo ou morto, odiado. Isso fez com que Lutero ele fosse excomungado, ele fosse considerado herege, muitos dos seus livros queimados, mas por providência de Deus e, claro, com o apoio político que ele teve na época, eu vejo nisso a providência de Deus, Lutero conseguiu levar adiante a sua reforma. Para quem está vendo o slide, vocês verão aí a Rosa de Lutero. A Rosa de Lutero foi um símbolo, um brasão que Lutero desenvolveu em 1520 para representar o seu movimento, o movimento de reforma, né? Então, a Rosa de Lutero está bem explicada aqui no slide, tá bom? Mas só passando, a cruz, né, que está no centro, lembra que Deus vem ao nosso encontro com o seu amor por meio de Jesus Cristo. O coração significa que Cristo agiu na nossa vida através da cruz e nossa vida recebe novos sentidos se Cristo for seu centro. A rosa branca significa que quando a cruz de Cristo tem lugar em nossa vida, ocorre uma transformação que traz verdadeira paz e alegria. O fundo azul da Rosa de Lutero significa Deus está conosco, podemos viver com e para Deus, já aqui e agora, mas a cor azul é também esperança no futuro, pois lembra a eternidade. E o anel dourado, que é a última parte da Rosa de Lutero, lembra o ouro, o metal mais precioso. Este anel representa as dádivas que recebemos de Jesus Cristo, fé, nova vida, amor, também o que na eternidade nos será dado, alegria sem fim. Veja que Lutero foi um homem muito à frente de seu tempo. Ele era fruto do seu tempo, mas ao mesmo tempo foi muito fruto, porque essa Rosa de Lutero serviu como base para o livro Sem Palavra e para muitos outros. Até o lema Rosa de John Wesley, também o brasão de John Wesley, do movimento metodista, todos encontram base aqui na Rosa de Lutero. E aí, já partindo para o finalzinho aqui da nossa videoaula e dessa contribuição, nós temos as 5 solas. Eu coloquei na revista, e faço questão aqui de explicar, que as 5 solas, elas são conceitos expressos ali na Reforma, mas elas não foram elaboradas, tá bom? Por Lutero, entendeu? Mas elas foram elaboradas com base nas 95 teses de Lutero, onde teólogos posteriores a Lutero sistematizaram esses 5 pontos, usando como base o trabalho e principalmente as 95 teses de Lutero. Mas quais foram esses pilares? Né? Quando falamos sola,
A palavra sola vem do latim e significa somente ou apenas na nossa língua portuguesa. E os 5 solas são sola fide, sola scriptura, solos Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Esses são os pilares da reforma protestante. Então vamos lá, o sola fide fala ou aponta para somente a fé. Esse princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras do mérito humano. Isso daqui vai muito combater a ideia do humanismo, né? Principalmente do renascentismo, que coloca o homem como aquele que pode se salvar por meio de si mesmo. E o homem só se salva mediante a fé, né? Concluímos que o homem, ele só é justificado pela fé. Romanos 3, 28 ao 30 vai falar isso, e Efésios 2, do 8 ao 9, e Gálatas 3, 24 apontam para essa realidade. Segundo sola, é a sola escritura, ou somente a escritura. A escritura é a única regra de fé e prática da igreja, e o protestantismo aceita doutrinas de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. Somente as escrituras são fundamentos da teologia protestante. João 7,38, Jesus vai falar: quem crê em mim, como diz a escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. E 2 Timóteo 3, 16, 17 vai falar que toda a escritura é divinamente inspirada. Isso não é idolatria da Bíblia. Isso não é bibliolatria, como alguns pregam. Isso é colocar as escrituras como aquela que molda a igreja, e não a igreja molda as escrituras. O terceiro solo é solos Christus, ou somente Cristo. Como forma de reação dos protestantes contra a igreja católica, secularizada, contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição de mediadores da graça e do perdão por meio dos sacramentos que ministravam, o que a reforma vai defender? Que a mediação entre Deus e o homem é feita somente por Cristo. Cristo é o único capaz de salvar a humanidade e de linkar o homem novamente a Deus, unir o homem novamente a Deus. Isso foi um dos temas centrais da reforma protestante. E a salvação é exclusiva em Cristo. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando dizem que o cristianismo é exclusivista, somos porque Cristo, o nosso mestre, ele é exclusivista, ele foi exclusivista, e ele deixou bem claro que ele é o único meio de salvação do homem. Sola gratia, somente a graça. Além da graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. Somente pela graça é possível se chegar a Deus. Isso é um ato soberano da graça e da bondade de Deus. E Deus disponibilizou tudo isso aos homens, né? Em Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A expiação na cruz do Calvário é ilimitada, conforme 1 João 2,2. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Este pilar da teologia da reforma protestante afirma que o homem foi criado para a glória de Deus, que tudo o que ele fizer deve destinar e glorificar a Deus. Isso daqui, além de ser também uma resposta à Igreja Católica, também é uma resposta para o contexto cultural e social renascentista, que colocava agora o homem como alguém que vive para si mesmo, para a sua própria glória. E a reforma vai ensinar que não, que o homem deve viver livre, cativo à palavra de Deus, mas para a glória de Deus, entendeu? E esse é o brado da reforma que continua vibrante em nossas vidas, que o justo vive pela fé, para a glória de Deus. Como forma tudo isso, a Igreja Católica, ela reagiu àquilo que ela chamou de provocações de Lutero. Então, o Papa Leão X emitiu uma bula exigindo que Lutero se retratasse. Lutero queimou a bula papal. Lutero agora ele já estava... Sabe o Twitter de Lutero?
retuitaram, e agora Lutero falou, não quero nem saber, agora eu vou responder a tudo. E Lutero queimou a bula papal numa demonstração que não se curvava mais à pressão de Roma. É o texto áureo, eu usei o texto áureo aqui não de forma aleatória, quando Lutero escreveu, né, que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Lutero está querendo dizer, olha, eu não sou mais escravo do pensamento medieval, agora quem domina a minha mente é a palavra de Deus. No ano seguinte, ou seja, em 1518, o Papa excomunga Lutero, ou seja, ele foi excluído da Igreja Católica. Lutero não só teve que se posicionar e responder à Igreja Católica, mas também ao imperador sacro, o Carlos V, que convocou a Dieta de Worms, uma espécie de assembleia para que Lutero fosse responder. Lutero esteve presente, defendeu seus escritos, suas ideias, só que ele teve que se esconder. Por quê? Porque ele foi considerado herege. Já em 1540, entendeu? Já próximo ali da morte de Lutero, né? Lutero morreu em 1546, o Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, gente, ele é um concílio contra a reforma. Ele é o maior evento contra a reforma que existe. Nesse Concílio de Trento foi que estabeleceu os livros apócrifos como canônicos. Por quê? Porque, por exemplo, o livro de Macabeus, ele vai defender a intercessão, a reza pelos mortos. Então, ele defende algumas coisas ali, e para os teólogos católicos, o cânon é fechado no Concílio de Trento. Mas nós sabemos que o cânon bíblico já tinha sido fechado há muito tempo. Mas para um teólogo católico foi no Concílio de Trento. Por quê? Porque incluiu-se os livros apócrifos. Por isso que a Bíblia Católica tem, eu acho que 8 livros a mais do que em relação ao nosso, tá bom? E isso foi uma reação, o Concílio de Trento, que durou muito tempo. E eu quero finalizar essa aula dizendo o seguinte, que tudo isso que Lutero fez, toda essa obra grandiosa, continua ainda em nossos corações. E aí, eu quero finalizar essa aula citando essa frase do Orlando Boyer, que está no livro Heróis da Fé, na página 28. Abre aspas. As portas da Igreja do Castelo, que se refere a Wittenberg, foram destruídas pelo fogo no bombardeio em 1760, né? E depois foram substituídas por portas de bronze em 1812, nas quais estão gravadas 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração, deixou gravadas não no metal que perece, mas em centenas de milhares de almas imortais, a palavra de Deus que dará fruto para toda a eternidade. Fecha aspas. Lutero não tem ideia do tamanho da obra que ele tem, que ele realizou. Só a eternidade revelará. E eu quero finalizar essa obra, jovem, convocando a cada um de vocês a se colocarem como reformadores em nosso tempo. Entenda que a reforma de Lutero levou em consideração a música, o culto e todas as áreas. A adoração, a música, a pregação, o nosso culto não existe para entretenimento, mas apenas para a glória de Deus. Que você possa ser um reformador, jovem. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, estarei aqui para sanar. Deus abençoe e vamos à frente, reformando o nosso tempo, em nome de Jesus.